Fala, galera! Vamos para mais uma semana de 2 dedos de Enem? Vem comigo! Aqui para gravar mais uma semaninha, como eu tinha comentado na primeira questão que eu fiz com vocês, né, algumas semanas atrás, nós temos ainda alguns assuntos a serem comentados em relação a essa prova de 2019 do Enem, né? Continuarei com a prova azul, tá legal? E tinha prometido em falar sobre modelos atômicos. Vamos falar sobre isso porque eu posso fazer até 2 questões. Vou acelerar um pouquinho o processo e falar sobre 2 questões, tá legal? Modelos atômicos fica dentro de atomística, um assunto que nós estudamos uma série de situações. Dá para falar sobre distribuição eletrônica, dá para falar sobre isótopos, átomos que têm mesmos números de prótons, mas massas diferentes, isóbaros, mesmas massas, números de prótons diferentes, isótonos, mesmo número de nêutrons, massas diferentes, um monte de coisa que se pode falar sobre atomística, mas talvez o principal sejam os modelos atômicos, né? E por que a gente estuda modelo atômico? Não sei. O ser humano precisa muito da questão da visualização, né? Facilita para a gente quando a gente consegue fazer uma imagem mental de alguma coisa. E o ser humano sempre foi muito curioso em relação a como as coisas são feitas, como a matéria é feita. E aí partiu-se para o estudo de átomo, beleza? Quando a gente fala em atomística, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, olha aqui, ó, são 5 modelos atômicos com os quais nós estamos trabalhando mais efetivamente, que são aqueles que são eventualmente cobrados, tá? 5 ou 4, aí já começa a primeira polêmica. Eu, particularmente, considero que Demócrito, 400 anos antes de Cristo, né, Leucipo antes dele, 450 anos antes, 450 anos Leucipo, 400 Demócrito. Mais ou menos nessa época, antes de Cristo, esses 2 filósofos gregos propuseram que o átomo seria a menor parte da matéria, né? A matéria poderia ser dividida em pedaços cada vez menores até chegar a um pontinho pequenininho que não dá para dividir mais. Esse ponto ele chamou de átomo, beleza? Em grego, indivisível. Então, muita gente não considera o modelo atômico de Demócrito porque ele não teve experimentação. Mas se nós utilizamos o termo até hoje, vindo desse cara, eu acho justo, pelo menos, se comentar sobre ele. O primeiro modelo atômico com experimentação foi de Dalton, John Dalton, 1808. Basicamente, a definição que eu preciso saber do átomo de Dalton é que ele era um átomo pequeno, maciço, esférico, indivisível. Continuava com a definição de Demócrito, né? Que o átomo seria indivisível, tudo bem? E aí, a partir desse modelo atômico, foram criados artifícios visuais para poder a gente chegar ao modelo atômico, chegar ao átomo, chegar a essa visualização. No caso, o modelo atômico de Dalton é o modelo da bola de bilhar ou bola de gude, né? Se você pegar uma bola de bilhar ou uma bola de gude, elas são esféricas, maciças, indivisíveis, beleza? Né? Quando quebra a bola ali. O terceiro modelo atômico, né? Voltando a dizer que considero o primeiro sendo o de Demócrito, é o de Thomson. Thomson foi o cara que descobriu os elétrons, né? Os elétrons são as partículas nucleares, ou melhor, partículas atômicas, não estão no núcleo, estão em torno do mesmo. Outro cara vai falar isso depois. De carga negativa. Então, existem partículas menores do que o átomo que o compõem. É isso? As mais conhecidas por nós todos: prótons, carga positiva, elétrons de carga negativa e o nêutron, sem carga. Perfeito? Thomson foi o descobridor dessa partícula de carga negativa. Em 1898, ele propôs que o átomo seria maciço, continuaria maciço, só que os elétrons e os prótons estariam misturados ali dentro, né? E teria uma mistura sem que você conseguisse definir uma posição exata para os elétrons dentro desse átomo, o chamado modelo do pudim de passas, perfeito? A semelhança era essa. E por fim, 1911, Ernest Rutherford, estudando radioatividade, não estava estudando nada de modelo atômico, ele fez uma experiência com uma lâmina fina de ouro, jogando partículas radioativas, partículas alfa sobre essa lâmina, e 97% aproximadamente das partículas lançadas passavam direto pela lâmina de ouro. Ou seja, o átomo não podia ser maciço. Caso fosse, essas partículas bateriam e voltariam, iam ricochetear, tá certo?
O átomo, então, é predominantemente vazio, dividido por Rutherford em duas regiões. Uma chamada de núcleo, onde estão os prótons, outra chamada de eletrosfera, onde estão os elétrons. Seria semelhante ao sistema solar. O Sol, nessa comparação, seria o núcleo, os elétrons, os planetas orbitando em torno do mesmo. Em 1913, Bohr, aluno de Rutherford, trabalhavam juntos, fez apenas uma pequena correção em relação a um problema da física. Corpos de cargas opostas se atraem até se chocar. Próton e elétron não se chocam. Por quê? Porque o elétron ele faz uma órbita, mas essa órbita ela é restrita. O elétron ele fica preso em determinadas regiões segundo a sua energia. E isso até vai ser algo que vai ser utilizado para a gente poder responder uma dessas questões, tá? Que fala sobre a possibilidade do elétron sair, né, da sua órbita, do seu local, do seu orbital normal. Beleza? Como eu falei, continuamos com a prova azul de 2019. Vamos para a questão de número 105. Justamente sobre o teste de chama. É um teste que é feito, né, em colégios, tem um laboratóriozinho e os sais necessários dá para poder fazer. O que é o teste de chama? O teste de chama é nós testarmos a mobilidade do elétron quando ele ganha energia. Vamos ler a questão e aí eu comento sobre ela com vocês. Um teste em laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao produzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer o que acontece quando um elétron ganha energia. O elétron, normalmente, ele está na sua órbita, normal. Quando ele ganha energia, ele normalmente tende a saltar para uma órbita de energia maior, beleza? Ao saltar para essa órbita de energia maior, sempre de um local mais interno para o local mais externo, para fazer esse salto ele ganha energia. Só que ao chegar nesse local onde ele está, isso não é viável energeticamente permanecer ali. Então a tendência do elétron é voltar ao seu local original. Se ele ganha energia para sair, ele perde energia ao voltar. É exatamente o que nós temos na luz, né? A luz das nossas casas, né? da lâmpada incandescente. Tem um filamento de tungstênio ali, os elétrons do tungstênio estão ali. Ao passar a corrente elétrica, você faz uma excitação eletrônica, os elétrons ganham energia, saem da sua órbita. Vão para órbitas de maior energia. Ao retornarem para as órbitas normais, ganham energia para sair, perde energia para voltar. Essa energia que perde, ela é liberada para onde? Para o ambiente, forma a luz. Dependendo do elemento químico que você tem colorações diferentes. Então, quando você tem fogos de artifício, por exemplo, se você quer fogos de artifício da cor vermelha, você vai utilizar um sal de um elemento químico, cobalto. Se você quer lá na luz amarela, você vai utilizar na cor amarela, você vai utilizar sódio. Se você quer na cor verde, você vai utilizar outro elemento. E assim, potássio, se não me engano, e assim sucessivamente. Beleza? Então, no caso, não tem a ver com mudança de estado físico, né? Não tem com queima do cátion, não tem a ver com a diminuição da energia cinética. O gabarito está aqui na letra D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. O elétron saiu de um interno para o externo, ganhou energia. Para poder voltar ao normal, ele perde essa energia que ganhou na forma de energia eletromagnética, na forma de luz. Beleza? A questão de número 128, ela também trabalha com o modelo atômico, aí com o modelo atômico de Dalton. Beleza? E aí ele fala sobre 5 proposições à época de Dalton, que foram feitas por ele, e aí pergunta qual dessas ainda é válida até hoje. As 5 proposições são: a matéria é construída de átomos indivisíveis. Isso não é verdade, essa caiu. Caiu quando, em 1898, Thomson propôs um modelo dividido em prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Não, nós certamente já estudamos química e já ouvimos falar em isótopos, isóbaros, isótomos, as semelhanças atômicas. Beleza? Eu posso ter
átomos de um mesmo elemento químico com massas diferentes. Nesse caso, as propriedades químicas podem variar um pouquinho, né? O elemento químico é o mesmo, mas eles não são exatamente idênticos em massa. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Falamos dos isóbaros. Os isóbaros são aqueles que possuem mesma massa, sendo elementos químicos diferentes. 4. Os átomos são indestrutíveis. Infelizmente não, eles são destrutíveis. Você já deve ter ouvido falar de bomba atômica. A bomba atômica a energia nuclear é proveniente da quebra de um núcleo atômico, normalmente o núcleo atômico de um átomo mais pesado. Beleza? 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros. Exatamente, nós nunca vimos a fórmula de um composto H2O1,5, N4O6,2. Nós não temos. Os números de átomos na formulação de uma molécula são sempre inteiros. Perfeito? É interessante essa questão, até porque tem que ter um cuidado, porque ele pede, com base no modelo atômico atual, o modelo atômico de Rutherford-Bohr, é o que vai servir, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? O postulado de número 5 está na letra E. Normalmente, em anos anteriores, questões como essa, elas eram comentadas de que forma? Eram comentadas como quantos acertos e quantos erros. Não é o caso. Beleza? Vamos ficando por aqui em mais um 2 Dedos de Enem. Você que ficou até aqui no final do vídeo, visualizou? Curte. Dá aquela curtida, dá aquele like, isso é importante para o canal, é importante para a gente. Dá uma olhadinha nos nossos outros produtos, né? Nós temos aí vários 2 Dedos de diálogo também, tá? Isso tem sido feito com muito carinho sempre para vocês. Um abraço, até a próxima.